Festas clandestinas e aglomerações se espalham pelo estado na folga do feriadão. Em Pirenópolis, teve banho em cachoeira fechada e bares lotados com mesas sem distanciamento. Em Niquelândia, uma imagem impressionante de centenas de pessoas aglomeradas sem máscara numa cavalgada. E você vai ver ainda 2 acidentes com mortes em pontes precárias. Numa delas, 6 pessoas morreram depois que o carro caiu no Riachão das Taipas, perto de Lusiânia. E a gente faz o alerta para os motoristas. A Polícia Rodoviária Federal fez diversos flagrantes de imprudências nas BRs. Foram ultrapassagens proibidas e até criança fora da cadeirinha. Fica de olho, porque o J1 começa agora. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso J1 desta segunda-feira, semana com feriado ali, né, 11h48, e a gente já começa falando disso, porque o feriado prolongado começou com aglomeração em alguns pontos de Caldas Novas, pessoas que não seguiram as medidas de prevenção à Covid-19. O Emerson Ferreira chega agora com todos os detalhes, falando inclusive da movimentação deste fim de semana. Bom dia, bem-vindo. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, algumas festas aqui em Caldas Novas geraram aglomeração, viu? Muita gente aí não seguindo as medidas de higiene e segurança nesse momento de pandemia. Uma dessas festas aconteceu em uma chácara na zona rural aqui do município. Nas imagens que a gente teve acesso, dá para ver o grande número de pessoas, som alto, muita gente sem máscara e, claro, não cumprindo o distanciamento social, viu? A outra festa aqui na cidade foi em um pier, no Lago Corumbá. Pelo decreto atual, esse pier não pode receber nenhum tipo de evento. Então, os policiais da Polícia Militar Ambiental passaram nesse local, orientaram os responsáveis a deixar o local. Algumas lanchas até chegaram a sair, mas depois de algum tempo a polícia voltou lá e viu que essas lanchas haviam retornado para esse mesmo local, viu? E aqui dentro da cidade também teve um bar com várias pessoas, com muitas mesas próximas, não obedecendo aí o limite mínimo, né, de 1,5 m entre essas mesas, inclusive com música ao vivo. Essa também foi aí, segundo as pessoas que mandaram esses vídeos para a gente, geraram aglomeração aqui no município. E também no parquinho da cidade, região central, foi registrada também muita gente nesse local. E claro que a gente também buscou uma informação, né, uma resposta da prefeitura que disse que está apurando todos esses casos. No caso específico da chácara, havia autorização para uma festa de 300 pessoas, mas o número lá não foi respeitado, foi muito superior. E claro, a fiscalização continuou tentando apurar todos esses casos, viu, Thiago? Daqui a pouco também, Thiago, eu vou falar da movimentação aqui na cidade, eu vou voltar para trazer as coisas boas também que estão acontecendo, os hotéis, os clubes que estão obedecendo essas regras, né? Os visitantes também que estão obedecendo. A gente sabe que esses casos são pessoas que ainda insistem em desrespeitar, mas na maior parte tudo está funcionando como previsto, as pessoas estão respeitando. Então daqui a pouco também a gente vai mostrar esse lado e a movimentação, como é que está o turismo aqui no final de semana e também nesse feriado, viu? Ainda bem que tem a parte boa, não é isso, Emerson? Obrigado por sua participação. Daqui a pouco você volta, então. A gente tem umas respostas. A Prefeitura de Caldas Novas disse que os excessos cometidos neste fim de semana vão ser averiguados, mas aí o estrago já foi feito, né? Tinha que ter a fiscalização lá para impedir esse excesso aí. Informou que a festa aconteceu em uma chácara que tinha permissão para até 300 pessoas, mas que pelas imagens a assessoria entendeu que o limite não foi cumprido, está tudo muito claro, né? Por isso o Departamento de Vigilância pediu esclarecimentos aos organizadores e possivelmente eles serão autuados. A Prefeitura de Caldas Novas reforçou que pede a colaboração de turistas e moradores para que sigam as medidas sanitárias e não hajam excessos como os que foram mostrados na reportagem.
Falamos de Caldas Novas, mas muita gente viajou o final de semana também para emendar o feriado em Pirenópolis, que é sempre um dos destinos mais procurados. O movimento lá na cidade neste domingo foi intenso. Teve turista que não respeitou as normas contra a Covid, andou sem máscara e não manteve o distanciamento. Ainda tinha turistas chegando em Pirenópolis na tarde de domingo. Para entrar na cidade era preciso apresentar reserva em locais de hospedagem ou em atrativos naturais. Muitas pousadas estavam lotadas, iguais às ruas do centro histórico. O trânsito ficou lento com tanto carro. O movimento está maior do que o esperado, apesar da pandemia ainda. Goiânia e Brasília, as duas capitais mais próximas de Piri, decretaram um ponto facultativo nesta segunda-feira. Muitos servidores, então, resolveram emendar o final de semana com o feriado. Isso impulsionou o movimento na cidade. Com tanta gente na cidade, ficou difícil manter de pé todas as regras para evitar a transmissão da Covid-19. Flagramos dezenas de pessoas se divertindo tranquilamente no Rio das Almas, onde o banho é proibido. Para amenizar o calor de 34 graus, muitos turistas procuraram sombra nos barzinhos da cidade. Na Rua do Lazer, alguns estabelecimentos não respeitaram o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as mesas. Esta família de Brasília desistiu de tomar um chopp ao ver tanta gente junta. Eu acho que as pessoas não estão, porque está ao ar livre, calçada, todo mundo sem máscara, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de zelo nisso aí. A prefeitura já esperava um movimento maior neste feriado por conta do avanço da vacinação e anunciou uma força-tarefa de fiscalização que não vimos enquanto estivemos na cidade. De Goiânia, a Ana Flávia ficou surpresa em ver tanta gente circulando sem máscara. Aliás, outra regra que foi desrespeitada por muito visitante. A gente nem desceu para as ruas principais ali porque não tem jeito, não tem condição. Infelizmente, as pessoas parecem que não têm consciência, né, da seriedade desse momento, né? Falta consciência da seriedade desse momento. É realmente muito triste quando a gente vê um tipo de imagem assim e a gente pensa, meu Deus, quando é que isso vai passar? Quando as pessoas entenderem a gravidade dessa situação, e parece que está muito difícil. A gente continua em Pirenópolis, só que agora ao vivo, conversando com o repórter Jonathan Moreira. Ô Jonathan, o que você encontrou por aí? Vai me narrando, o que você viu? Conta tudo, bom dia. Oi, Tiago, como é que você está? Bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. A situação não está muito diferente daquela que a equipe do Bruno Mendes presenciou ontem, que acabamos de ver nesse VT. Inclusive, vou pedir o Haroldo Naves para encher a tela do J1 para a gente agora. Nós falamos ao vivo da Rua Aurora, aqui do alto da Igreja do Bonfim. Essa rua que você vê aí leva os turistas para ali o Museu do Divino, também para a Ponte Velha, né, a ponte de madeira que passa sobre o Rio das Almas. Dá para você ver que tem muito carro, né? Essa cena não é só aqui da Rua Aurora, não. Essa cena é de todo o centro histórico de Pirenópolis. Esses turistas são atraídos pelas belezas dessa cidade. Não seria diferente, claro. Mas o que nós percebemos aqui, Tiago, é justamente essa falta de fiscalização. Na semana passada, a Prefeitura publicou nas redes sociais uma série de recomendações alertando turistas sobre as normas vigentes aqui quanto aos cuidados contra a Covid-19. Entre esses cuidados está o pedido para que o turista não retire a máscara, mas nós presenciamos e flagramos muitos turistas andando pelas ruas de Pirenópolis, aglomerados, sem a máscara, né? Esse item tão importante que já faz parte do nosso dia a dia. Embora sabemos que a vacinação avança cada dia mais, mas é importante continuar tomando os cuidados com a saúde. Outro erro também que nós percebemos foi o desrespeito quanto à norma de usar o Rio das Almas. Há um pedido da Prefeitura, há um decreto vigente que proíbe o uso do rio aqui dentro da cidade, mas muitos banhistas estão se aproveitando deste momento, estão aproveitando dessa situação para se refrescar desse calor que faz aqui em Pirenópolis. Há um decreto, mas, como o Bruno disse no VT, ele não flagrou a fiscalização ontem, nós também não presenciamos essa fiscalização hoje. A situação, como eu disse, é a cidade abarrotada. Nós fizemos uma série de questionamentos à Prefeitura, questionando sobre o que foi feito em relação a essas pessoas que foram pegas descumprindo o decreto, né, essas normas. Fizemos também um questionamento à Prefeitura em relação à quantidade de pessoas que passam por Piri num feriado como este, mas nossos questionamentos não foram respondidos aqui pela Prefeitura da cidade. Mas nós sabemos, Piri tem aproximadamente 24 mil habitantes. Num dia como este, esse número de pessoas aqui dentro da cidade, ele praticamente dobra. Ou seja, do início até amanhã, que é quando o feriado acaba, milhares e centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas
passam por aqui. É muito importante para a economia local, mas é muito importante também para você que vai vir tomar os cuidados com a saúde. Tiago, a gente continua por aqui. Cidade abarrotada, Peri tá movimentado, viu? Saúde em primeiro lugar, viu, Jonathan? Daqui a pouquinho ele volta para falar da parte boa. Tem parte boa, tem gente consciente, é claro, isso em todo lugar. Por enquanto, muito obrigado, viu, Jonathan? E ainda hoje a gente fala de mais aglomerações pelo estado. Entre elas, você vai ver imagens impressionantes de uma cavalgada em Niquelândia. É muita gente aglomerada sem máscara. Infelizmente, a gente precisa se cuidar porque a pandemia não acabou e a gente fala isso quase todo dia. Então, a gente ainda volta hoje nesse assunto. Porque agora eu quero te contar que um homem morreu depois que o carro que ele dirigia caiu de uma ponte na zona rural de Goianésia. Os bombeiros disseram que o motorista saiu da estrada de terra e caiu de uma ponte de aproximadamente 10 metros de altura. Ele morreu na hora. Os bombeiros tiveram que amarrar o carro com cordas para conseguir retirar o corpo, que foi levado para o IML de Goianésia. E 6 pessoas morreram depois que um carro caiu em um riacho em Lusiânia, ali no entorno de Brasília. As vítimas eram do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás e estavam indo passar o fim de semana numa chácara. O local do acidente é perigoso e não tem sinalização. O carro caiu dentro do riacho com as rodas para cima. Dentro do veículo havia 6 pessoas. Rodrigo Soares, de 15 anos, Luiz Carlos, de 21 anos, Eric Carvalho, de 16 anos, Emerson Madureira, de 17 anos, Matheus Saraiva, de 25 anos e Wesley Rodrigues, de 28 anos. As vítimas saíram do Distrito Federal e Valparaíso de Goiás e estavam indo passar o final de semana em uma chácara no Corumbá 3, aqui em Lusiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita o motorista tenha perdido o controle da direção nesta descida da estrada de terra e caído dentro do riacho. As vítimas ficaram presas dentro do veículo. Um homem que passava aqui pela região viu o carro e chamou o Corpo de Bombeiros. Ok, um local bastante perigoso porque se trata de uma curva e logo após a curva tem esse rio, tem essa ponte e eles caíram um pouco antes da ponte, né? Então a gente não sabe, mas pode ter sido excesso de velocidade. No local falta sinalização. A ponte não tem nenhuma proteção nas laterais. Quem precisa passar por aqui diz que tem medo. Eu passo da rede de primeira e mas cuidado, toda vez de primeira, não arrisco passar nem de segunda aqui. Passo, né? Eu não, na sorte, né? Bem devagarzinho. Devagarzinho na sorte. E à noite? Aí não vem à noite, eu já vi uma hora dessa para não passar a noite. Não dá para se arriscar de jeito nenhum. Sobre a falta de sinalização, nós pedimos resposta para a Prefeitura de Lusiânia, mas ainda não tivemos retorno. Olha, quase 400 motoristas foram multados por ultrapassagem proibida. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que registrou uma morte nesse feriado da Independência. Os motoristas devem redobrar os cuidados na volta para casa. Em 3 dias, 21 acidentes, 22 feridos e uma morte. Esse é o balanço parcial do feriado da Independência divulgado pela PRF. Desde sexta-feira, mais de 1.200 pessoas foram multadas nas rodovias federais que passam pelo estado. Na pressa de chegar logo, muitos motoristas acabam cometendo deslizes na viagem que podem ser fatais. As ultrapassagens proibidas foram infrações bastante comuns durante todo o fim de semana. Foram quase 400 multas por ultrapassagem proibida. O festival de infrações desse tipo aconteceu na BR-153, entre Ceres e Porangatu. Neste vídeo, vários carros aparecem avançando a faixa contínua para ultrapassar uma fila de caminhões em local proibido. Os motoristas que vão em direção contrária são obrigados a jogar os carros para o acostamento, para evitar acidentes. Essas imagens mostram um caminhão ultrapassando outro. Eles ficam lado a lado por um tempo até que o motorista errado recua ao ver o carro da Polícia Rodoviária Federal. Mesmo assim, ele foi multado por ultrapassar em local proibido. Quem sabe dirigir, melhor do que ninguém, tem conhecimento. Se essa faixa é contínua, é porque você não pode ultrapassar. Algum perigo ela pode trazer para você. Aliás, muito perigo. A Polícia Rodoviária Federal flagrou na BR-060 entre Anápolis e Brasília um motorista dirigindo sem carteira de habilitação. O que chamou a atenção dos policiais foi o péssimo estado de conservação do caminhão, que rodava com pneus completamente carecas.
Ainda na BR-060, próximo a Acreúna, outro motorista, também sem CNH, foi parado. Ele acabou multado por várias infrações, inclusive por excesso de passageiros. Ele carregava no banco traseiro 3 adolescentes sem cinto de segurança e uma criança de 1 ano e meio fora da cadeirinha. Se esse carro capota, se esse carro bate, a probabilidade é desses ocupantes serem arremessados para fora do veículo, machucarem gravemente ou até mesmo morrerem. Para evitar rodovias cheias, a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas voltem antes das 2 da tarde ou amanhã, na quarta-feira, bem cedinho.